por quem os sinos dobram, a morte dos outros e nós. O texto está baseado em 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 3, que eu quero ler para vocês neste momento. Texto da palavra do Senhor que nos diz assim: Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê forte, pois, e porta-te como homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos, e perante a face de Deus, fielmente, com todo o coração, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Deus abençoe e aplique em nossos corações a sua bendita palavra, palavra do Senhor a todos nós nesta manhã. Sábado, dia 20 de março, ontem, o Brasil chegou à marca dos 292 mil, das 292.752 mortes. 292 mil mortes por Covid. Dia a dia, o Brasil bateu recorde de mortes por Covid-19. No domingo, dia 14, foram 1.127. Na segunda-feira, foram 1.057. Na terça-feira, dia 16 de março, 2.841. Na quarta-feira, 17 de março, 2.648 mortes. Na quinta-feira, 2.724. Na sexta-feira, 2.815. No sábado, ontem, 2.438. Meus amados irmãos, eu fiz aqui um quadro para vocês. Eu queria que botasse na tela inteira, porque ele representa uma verdadeira montanha russa que permaneceu no topo, acima das 2.000. Observem este quadro. Uma montanha russa sem fim, mas que resolveu estacionar no topo. Esta é a realidade das mortes no Brasil. Eu queria dizer para você que a fonte disto é o repositório de dados Covid-19 pelo Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas da Universidade Johns Hopkins. Queria que ficasse atento a este detalhe. É um dado, portanto, que não foi da mídia brasileira. É um dado que vem oficialmente de uma respeitável universidade. Observem esta situação. Eu fui pesquisar um pouquinho como é que a situação está se dando em alguns países. Por exemplo, Estados Unidos. 773 mortes ontem. Alemanha, 98 mortes ontem. Certamente você vai me dizer, mas o Brasil tem 214 milhões de pessoas. Ainda é um país de dimensões continentais. É enorme o Brasil. Sim, com certeza. Mas observem um detalhe. Os Estados Unidos têm 333
3 milhões de pessoas. 100 milhões ou mais de 100 milhões acima do Brasil. Ou seja, a população dos Estados Unidos é 56% maior do que o do Brasil. Enquanto que representou neste sábado apenas 32% das mortes do Brasil. 32%. E no caso da Alemanha, sim, a Alemanha é um país que tem apenas 83 milhões de habitantes, portanto a população é apenas 40% da população brasileira. Mas observem que a morte representou 4%. 4% da população brasileira. 40% da população total. É o número da população na Alemanha. 4%. Não é 40%. Isso significa que esses países estão vivendo situações melhores. Vivemos uma situação apocalíptica, especialmente no Brasil. Talvez alguns digam, estou cansado dessas estatísticas, pastor, não quero ouvir. Talvez alguns até desistam de ouvir esta mensagem, porque dizendo, estou cansado de ouvir essas notícias, é melhor fechar os olhos. Alguns preferem, às vezes, o negacionismo, negar. Dizer, não, isso aí está sendo inchado pela mídia brasileira. Mas eu já mencionei que a fonte não é a mídia brasileira. Outros vão apelar para o misticismo anticientificista. Sim, há muito misticismo aí. Verdadeiros... Eu soube de alguém que estava vendendo numa dessas igrejas evangélicas, estavam vendendo um produto para curar. Estavam vendendo um produto que inventaram lá para curar o Covid. O Ministério Público precisou entrar. Imagina, uma igreja. Outros ainda diriam assim, e daí que morreram 292 pessoas. Eu não morri, e afinal todos vão morrer. Uma espécie de salve-se quem puder. É o que às vezes me dá impressão quando eu vejo estas situações acontecendo aqui no nosso Brasil. Que coisa triste, que coisa tão desafiadora que estamos vivendo. Isso me fez lembrar Caim, o fratricida Caim, perguntado por Deus, onde está o teu irmão Abel? Ele disse, não sei, sou eu porventura guardador do meu irmão? Que coisa, irmãos. Ele tinha sido o próprio homicida, ou fratricida. Matou o irmão. Sou eu, porventura, o guardador do meu irmão? Não tem nada a ver com isso. Também aqui, salve-se quem puder. Por isso é que após o dilúvio, Deus recomendou dizendo, olha, do sangue ou da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Da mão de cada um requererei a vida do homem. Gênesis capítulo 9, versículo 5. Essas insensíveis reações à morte do outro nos trazem nesta manhã uma pergunta. A morte do outro importa? Vidas humanas importam para você? Gostaria que você me respondesse isto aí no seu coração. O pastor Martin Niemöller foi prisioneiro num campo de concentração nazista. Ele escreveu, anos depois, entrevistado sobre a situação
que ele viveu no campo de concentrações, ele explicou isto, criando uma expressão que se refere ao anterior, ao pré-campo de concentração, a sua experiência antes do campo de concentração. Olha o que ele escreveu. Ele disse assim: quando os nazistas tomaram os comunistas, eu silenciei. Afinal de contas, eu não era um comunista. Quando eles prenderam os social-democratas, eu silenciei. Afinal, eu não era do Partido Social-Democrata. Quando eles tomaram os sindicalistas, eu silenciei. Afinal, eu não era um sindicalista. Quando eles tomaram os judeus, eu silenciei. Afinal de contas, eu não era um judeu. E há algumas versões um pouco diferentes sobre o que ele vai dizer na conclusão. Mas ele vai dizer oficialmente assim: quando vieram me buscar, não havia mais ninguém para protestar. Interessante, o pastor só mudou do apoio ao nacionalsocialismo que antes ele manifestava, depois que ele foi para o campo de concentração. Será que nós somos incapazes de nos sensibilizar com a morte do outro? Só quando a gente sente na pele? Só quando a morte vem e bate na nossa porta? Será que chegamos a isso, irmãos? Só vamos nos sensibilizar de fato aí? E daí? Poderia ter dito Niemöller. Daí que mataram, que vieram prender o meu vizinho judeu. Eu não sou judeu. John Donne, poeta, pastor e advogado, século XVI, na Inglaterra, ele escreveu assim: a morte de qualquer homem diminui a mim, porque na humanidade me encontro envolvido. Por isso, nunca mandes perguntar por quem os sinos dobram. Quem os sinos dobram? Eles dobram por ti. Esta expressão de dobrar é as badaladas que o sino dá. E ele se refere aqui às badaladas dos sinos, principalmente nas pequenas cidades, das aldeias europeias deste século XVI, e também atualmente ainda isso acontece, quando morre alguém, daquela comunidade, daquela igreja, os sinos badalam, referindo-se então à morte de alguém. Quando alguém morre, isso precisa mexer comigo. Isso precisa me motivar a refletir. Quando a morte chegou perto demais de Salomão, porque chegou dentro da sua casa, o texto bíblico diz: e aproximando-se o dia da morte de Davi. Ele então foi exortado pelo próprio Davi a ter atitudes correspondentes a este alerta. Davi deu 3 instruções ao seu filho, que eu creio que nos chamam, meus amados irmãos, neste momento, quando estamos sendo impactados, e não é possível que continuemos, muitos de nós, insensíveis, como se nada tivesse acontecendo, propagando fake news sobre esta triste
realidade de 292 mil mortes. 3 recomendações. A primeira que Davi fez foi: ser forte. Esta primeira expressão que Davi dá ao seu filho, ao aproximar-se, ao bater à sua porta ali a morte. Ele disse: eu vou pelo caminho de toda a terra, ser forte. Observem que interessante nesta recomendação e conselho de Davi ao seu filho Salomão. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Ou seja, eu vou morrer como a todos os humanos está ordenado morrerem. Esta é a trajetória e a história da humanidade. Sim. No entretanto, irmãos, esta percepção de que a morte era o caminho natural, ou podíamos dizer não natural, porque o caminho natural era eternidade com Deus. Foi o pecado que trouxe a morte. Esta percepção sobre este caminho, entre aspas, natural de toda a terra, de toda a humanidade, não levou Davi simplesmente a dizer para o seu filho: olha, é normal. Não. A primeira coisa que ele diz é ser forte. A palavra hebraica para ser forte nos traz a ideia de perseverança. Fique firme, Salomão, não desfaleça. Isso nos traz uma profunda e preciosa lição para este tempo. Persevera, não desfalece. Você está exausto, você está cansado diante do que temos visto de mortes. Alguém já escreveu uma vez que nós não temos no Brasil pena de morte. Nós temos morte sem pena. Então você está exausto com isto. Você está cansado de tanta morte. A recomendação bíblica é: ser forte, persevera, fica firme, não desfaleça. Esta é a primeira recomendação bíblica. A segunda que Davi dá ao seu filho é um pouco estranha, talvez à primeira vista para todos nós, porque ele diz assim: sê homem, porta-te como homem. Ou seja, uma expressão que talvez dê a ideia de que diante da desgraça, ele simplesmente reúna as suas forças, meio que ignorando aquilo que está passando, e vamos para frente. É assim mesmo. Mas o problema é que a palavra aqui, porta-te como homem, ou ser humano, está ligado ao seja humano. Esta ideia do texto. Ah, meus irmãos, seja existente, não meramente sobrevivente, mas seja humano, é o que Davi recomenda ao seu filho Salomão. É o que Davi está recomendando, é o que a palavra de Deus nos recomenda neste momento: sermos humanos. Uma pandemia como essa pode muitas vezes nos levar ao isolamento. Aquilo que mencionei no começo: salve-se quem puder. Não, a Bíblia nos chama a sermos humanos e a nos tornarmos mais humanos ainda,
neste contexto e nessa situação, a não nos deixarmos bestializar com as mortes sem razão que estão acontecendo, a não nos deixarmos embrutecer por aquilo que está acontecendo, a não nos deixarmos conformar e dizer é assim mesmo, porque não é para ser assim, não foi para isso que o Senhor nos separou. Ser humano é a segunda recomendação, o segundo conselho de Davi ao seu filho. Meus amados irmãos, que diante destas mortes tão tristes, que nós nos tornemos mais humanos. Humanos no sentido que Deus planejou. Não humanos no sentido da sociedade, o que prega os humanistas, por exemplo. Não. É humano no sentido do que Deus planejou para nós. Lembram-se do texto que mencionei aqui, logo após o dilúvio? Porque o dilúvio representou um castigo, aquela situação do que o ser humano tinha se tornado embrutecido pelo pecado. Viu o Senhor Deus que a humanidade que a maldade do coração do homem era uma só. E mandou o dilúvio. E é muito interessante, porque a primeira coisa que Deus diz, após o dilúvio, após Noé sair da arca com os sobreviventes, Deus vai lhe dizer, olha, da mão de cada homem requererei, de cada irmão requererei o sangue, a vida do outro. Ser humano, é isso. É nos inquietar e chorar, sim, pela morte dos outros. Foi isso que Davi quis dizer quando disse a Salomão, porta-te como homem, seja humano. Terceiro e último conselho de Davi foi precioso. Ele disse, ser fiel a Deus. Anda nos seus caminhos e perante a face dele. Quero ler de novo o texto bíblico. Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, sê forte, pois, porta-te como homem, guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e perante a face de Deus, fielmente, de todo o seu coração, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. O humanismo sem Deus não vai dar resultado. Nós precisamos nos debruçar diante do Senhor. Ser fiel a Deus, anda nos seus caminhos e perante a face dele. Não se esquece de andar na face do Senhor. Eu já tenho mencionado aqui que algo que me chamou muita atenção na história de Abraão é quando lá no capítulo 17 Deus diz a ele ainda se chama Abrão, e depois Deus vai mudar o nome dele para Abraão, abarcando e acolhendo a promessa dele se tornar pai de nações, né? Mas aqui ainda não, ainda é Abrão, pai elevado, é o sentido de Abrão. E quando Deus diz lá em Gênesis 17:1, disse o Senhor a Abrão, sê perfeito e anda em minha presença. Ou também o contrário. Anda em minha presença e ser perfeito. Sabe como é que nós nos tornamos perfeitos? Sabe quando nós cumprimos o propósito para o qual fomos criados, é isso que significa ser perfeito?
é quando nós andamos na presença do Senhor. É quando tudo que fazemos, tudo que falamos, é feito na presença do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo vai chamar a atenção de todos nós, dizendo: olha, tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, seja feito para a glória de Deus. Seja feito na presença de Deus, porque a glória de Deus é a presença de Deus. Anda na presença de Deus, Salomão. É este o segredo da vitória em meio a esta difícil situação de a morte batendo a nossa porta. Ser forte, ser humano, ser fiel a Deus e anda na presença dEle. Minha pergunta para você nesta manhã é esta: e então? Vai se importar com a morte do outro? Ela vai te transformar? Ou vamos continuar na política do salve-se quem puder? Há uma canção do Paulo César Baruch, que ele diz: a tristeza te olhou por uma fresta. Eu fiquei pensando que a morte está nos olhando por uma fresta. Está batendo a nossa porta. O que é que vamos fazer quando vemos milhões e milhões de brasileiros morrendo, alguns asfixiados, sem ar para respirar? O que é que vamos fazer? Vamos nos fechar no nosso mundo? Vamos nos tornar cada dia mais embrutecidos e insensíveis? Que Deus nos ajude a que possamos nos lembrar desta profunda verdade. Não me perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Que Deus nos abençoe.